Fala rapaziada, como é que vocês estão? Como vocês viram aí na intro e quem me segue no Instagram, viu que eu teria o final de semana off, o último final de semana do mês. Esse mês tem sido um mês bastante complicado também, acho que até pior que o mês passado. Não em questão de runar abaixo do EV, mas o gráfico em geral tá horrível. Ganhei menos rakeback também, porque joguei mais barato. Continuo runando muito mal. Não consigo nem explicar aqui num vídeo o quão ruim tá sendo a runada. Só quem segue lá no Instagram tá tendo uma noção mais de perto, quem vê as lives, porque consegue ver o que eu posto quase diariamente, assim, algumas mãos e tal, e dá pra ver quão ruim tá a runada, velho. É uma coisa absurda. Vários jogadores experientes no jogo falam que nunca viu uma runada parecida. Eu acho que eu só vi um jogador parecido que eu conheço, tem uma runada assim. Eu tô mais de 120 bains abaixo do EV. Isso na NL200 dá mais de 20 mil dólares, ou seja, era pra eu ter 20 mil dólares a mais de profit, e não tô tendo por conta dessa runada abaixo do EV, né? Porra, é uma situação que é triste assim, né? Mas não tem muito o que fazer, continuar fazendo trabalho. Esse mês eu joguei um pouco de tudo. Eu joguei Rush 200, joguei regular 100, regular 200, Rush 100. E todos os limites que eu joguei, eu runei abaixo do EV. Acabei de fazer uma sessão agora de manhã. Antes de mostrar tudo que aconteceu no mês de março, eu vou falar para vocês minhas projeções para os próximos meses. Basicamente, eu tô no make-up agora de 12 mil dólares. Convertendo para NL100 dá 120 bains, e na NL200 60 bains. E o que eu vou fazer agora? Minha projeção para os próximos meses é jogar mesas 100. Posso mixar um pouco de Rush e mesa regular. Na sexta-feira tem uma promoção da GG Poker para streamer, né, a Rush Cash, por isso eu não quero sair totalmente da Rush Cash. Por enquanto é fazer o que eu fiz hoje, é jogar a mesa regular. Como isso tá me afetando? No geral, não me afeta muito a parte financeira. O Juju tá bem experiente no jogo, tá bem estruturado para passar por esse tipo de situação. Acho que uma pessoa que não tá estruturada para isso e não tem experiência vai surtar, vai querer sair do jogo, fazer qualquer outra coisa. Mas comigo eu tô tranquilo. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei em quanto tempo eu consigo recuperar. Então eu planejo recuperar essa downswing em 3 meses jogando nele NL100. Claro, eu posso jogar, sei lá, um mês e meio de NL100, recuperar boa parte do profit, voltar para 200 e ir lá recuperar o resto. Vou mostrar para vocês agora como é que foi. Então bora lá ver os gráficos e o que aconteceu no mês de março. Bora lá. Essa aqui foi a sessão que eu acabei de fazer de NL100, em live inclusive, joguei 2.000 mãos já. Rodando a baixa V, como sempre, né? Então era para eu ter ganho 157 dólares, perdi 44. Esse foi o gráfico da sessão. E o mês está sendo basicamente isso. Eu vou mostrar agora como é que tá o mês. Vamos lá. Mês de março. E assim tá o mês de março. Estamos perdendo nas mesas 9.800 dólares, era pra gente estar perdendo 4.700. A gente jogou 84 mil mãos e tem uma diferença de basicamente 5 mil dólares abaixo do EV. Era pra eu estar perdendo só 4.700 e estou perdendo 9 mil por estar runando mal. Então esse está sendo o gráfico. Esse foi a primeira sessão que eu fiz no mês, foi de NL200 Rush. Só fiz uma sessão e já foi o suficiente para eu parar de jogar 200 Rush. Tava runando muito mal até o mês passado. Aí vim para NL200 mesa regular, também runamos mal, começamos bem aqui e tal, primeiras 6.000 mãos, do nada pegamos uma variância ruim e depois despencou. Aí viemos para Rush 100, conseguimos ficar quase break-even ali o tempo todo, mas runando mal, na última sessão ali que deu uma despencada também, basicamente break-even, todos os grinds ali, né, runando abaixo do EV, como vocês podem ver aqui, ó, 10 bains abaixo do EV, no final deve estar um pouquinho mais. E aqui é a NL100 mesa regular, é o único que está com EV positivo. A gente também tá runando abaixo do EV. Cara, chega a ser bizarro isso, velho. Então, claro que são poucas mãos, mas já são mais de 10 bains abaixo do EV. E basicamente, vocês podem ver que todo o limite que eu joguei, todo
tá abaixo do EV, sabe? É bizarro. Eu vou mostrar agora pra vocês também como é que tá o meu resultado anual, por enquanto também tá um péssimo resultado, o que tá salvando basicamente é o nosso Rickback, que a gente tá ganhando no conta da GG Poker. Tá sendo um ano bem frustrante, até porque eu fiz um vídeo querendo fazer um desafio de 50 mil de Profit, aí vindo com esse downswing que basicamente vai ocupar muitos meses do nosso Profit, não sei se vai ser alcançável mais, só se a gente sair irritando o jackpot adoidado aí, e é bastante difícil, a gente não hitou, nunca hitou na GG basicamente, né? Em mais de um ano de grind. Ainda tem essa péssima jornada que a gente tem na nossa conta, que a gente não consegue hitar de jackpot. Já tem quase 900 mil mãos na GG e nunca hitei um jackpot. Chega a ser bizarro também isso. Então vão ser meses bem difíceis, porque basicamente não profitei em fevereiro, não profitei em março, abril vai começar agora, então, e minha projeção é tirar downswing basicamente em 3 meses, então eu vou passar basicamente 5 meses sem profitar, né? Claro que eu tenho uma reserva para isso, estou bem estruturado para isso. Quero não é sofrido um pouco, né? Porque a gente fica, porra, não tô sacando, tal, só tá saindo dinheiro, mas para isso que a gente se organiza para poder passar por esses momentos difíceis. Eu estou tendo acompanhamento da minha psicóloga para me ajudar, inclusive tenho consulta com ela amanhã, tive semana passada. Recomendo para todo mundo que trabalha com poker, é muito necessário isso. Não acho nem necessário, é obrigatório você ter uma psicóloga esportiva para lhe acompanhar, informar mais sobre alguns assuntos e deixar você leve para jogar, sabe? Eu acho que o off-poker pesa muito também para você chegar bem nas mesas. Então, se você trabalhar essa parte mental e deixar tudo mais tranquilo para trabalhar, vai ser melhor. Então, não procure uma psicóloga também, porque todo jogador de poker precisa. Não é opcional, é obrigatório. Então, vou mostrar agora para vocês também o resultado anual. No ano, eu tô mais de 14 mil dólares abaixo do EV. Bizarro. Então, pegando o resultado anual, tá assim por enquanto. Já joguei 266 mil mãos no ano. O rate está bem baixo, muito abaixo do esperado, mas também a runada não ajuda, né? A gente está perdendo 25 mil dólares nas mesas, quase 26 mil arredondando, né? E era para estar perdendo apenas 11 mil. Então, vocês terem noção a diferença que tá, velho. Eu tô com 14 mil dólares de diferença do EV, isso só no ano, né? Se eu pegar nos últimos 5 meses, vai passar de 20 mil dólares essa diferença. Eu já paguei de reiki 44 mil dólares, o gráfico do ano tá assim por enquanto, até o momento. Porra, nada. Vou converter para dólar aqui. Olha lá. Era pra gente estar perdendo 11 mil, né? E tá perdendo 25. São nesses momentos difíceis que constrói um bom jogador, né? Então acho que, claro que eu não quero passar por uma fase dessa, mas eu acho que é sempre necessário para a evolução. Acho que é parte natural da evolução do jogador de poker, porque me faz estudar mais, me faz aprender mais e me faz correr mais atrás também. Ainda são 11 horas, eu vou para academia agora, depois vou almoçar, vou fazer uma sessão na tarde barra noite, vou gravar essa sessão para vocês, mostrar algumas mãozinhas aqui, e basicamente é torcer pra runada virar, velho. Não tem muito o que fazer, eu recebo muitas mensagens no Instagram, agradeço inclusive a todo mundo que tá mandando essas mensagens de apoio, porque é uma fase realmente muito dura para se passar. Não é qualquer jogador que consegue passar por uma fase dessa e se reerguer, mas é isso, a gente não é qualquer um, vamos embora, tenho muita fé e confiança que a gente consegue passar por essa fase em pouco tempo. E é isso, é só ter confiança no meu jogo, que eu sei que eu tenho. Vou pra academia agora e volto com a sessão pra vocês de tarde. Vamos. Acabou acontecendo alguns imprevistos, acabei dormindo pós-almoço, aí não deu pra ir pra academia, mas o bom é que deu pra dar uma descansada, fazia muito tempo que eu não dormia tarde. Vou começar a sessão agora, falta 3 horas de grind, já fiz 2 mil mãos hoje, falta fazer mais 2 mil mãos, e vou gravar essa sessão pra vocês também, pra vocês verem algumas mãos que podem acontecer. Então vamos lá. Aqui eu dei squeeze, o cara deu call, aí ele deu check raise, GL. Foi uma mesa da 200 que eu abri sem querer. O cara só tem 30 blinds pra trás, né? Não vou jogar de call. Rapaz, será que tem full equity ainda? Foldou. Ia bater o flush. Aqui eu trinquei em 2 mãos. Aqui eu vou dar check raise. Aqui eu já sou de call. Tá batendo muito polarizado. Ele foldou. Ah, esse rei é bom pra ele, né? Vou botar curto. Vai que induz um raise pra ele. Um rei X dele pode acabar dando raise. Olha lá. Que maravilha, papai. Só perde pra rei, né? Do range dele que joga assim. Acredito eu. Vamos só dar uma tancadinha aqui pra fingir que estamos pensando. GL. Rei dama. Eu dei check, o cara bet, ele call, decidi check chove. Agora 2 mesmo.
Domina ele no flush draw, que é uma maravilha. E é nosso. Vamos. Aqui GL, ele tribet ou forbet. 10-10. Que é uma vez só. É nosso. Opa, aqui 2 spots. Um com rei na 200 e as ais aqui. Eu já só de call as ais. Rei, vou checar, deixar os caras inventarem. Que eu tô nuts. Vou betar. Tem muito o que fazer. Os caras não estão colocando ele no pote e agora eu vou tentar. Vai que eles dão algum hero call. Aqui embaixo eu trinquei o 6-5. Botei o 9. Perdemos só para dar uma 10 agora. E full house. Meio que o Isaiah saiu da tela, né? Rapaz, pela size que ele faz flop. Eu gosto de jogar check show, velho. Vou ter muita mão pra jogar check show aqui. Não bloqueio o Wise e espadas. Vamos lá. E aqui eu vou botar os 6x. Líder cor vai lavar, aliás, valete. Puxamos as duas. Aqui não sei ainda, né? Puxei. Dois altos. É nosso. Vamos. Aqui eu vou dar um squeeze. Se esse cara for in, eu dou call. Se esse cara for in, acho que eu tenho que dar call também. Aqui eu vou in flop. Tem 4 blinds só pra trás. GL. Mais e 9. Isso aqui é na 200. A gente só perde se bater o rei ou o valete. Valete não, né? Bater dama. Puxamos. Fala rapaziada, sessão finalizada, dia finalizado. Finalmente um dia positivo depois de alguns dias péssimos. Um sobe e desce absurdo jogando Rush. Hoje joguei só mesas regulares. Segui as instruções dos meus instrutores. Então basicamente a projeção desse mês vai ser jogar NL100 mesas regulares. Hoje sem querer jogar um mês de NL200, mas deu certo lá, acabei ganhando um buy-in. E hoje acabei ficando próximo de $850 positivos hoje. Vou mostrar agora para vocês como é que ficou o resultado do mês, só desse mês, contando pós-rakeback, né, que eu mostrei para vocês sem o rakeback. Então vamos lá. Assim ficou a sessão do dia, ganhamos $870, mais uns 170 de rakeback. Então, um casinho hoje para dar uma ajudada nesse make-up que a gente tá. Agora eu vou voltar para o mês aqui que a gente tinha feito. Cadê? O gráfico do mês, o resultado da NL100. Estamos indo bem, né? Vou colocar aqui tá em dólares, vou colocar em Big Blind. Calma aí. Aqui fica em Big Blind, né? É um resultado muito bom. É um resultado muito bom, um filtro que eu já bato. Então você tem tranquilo para recuperar a confiança e continuar jogando bem. Vou mostrar agora aqui a planilha, como é que ficou o nosso mês pós-rakeback. Então vamos lá, aqui diz que a gente perdeu 9k, né, de profit nas mesas. Aqui na planilha está dizendo que a gente perdeu 6.400, mas não tem a sessão de hoje, né? Então se eu colocar a sessão de hoje mais uns 800 e pouco, a gente vai para 5.600 a Big Profit negativo. Então nosso make-up também, que está em 11.600 nesse momento, vai cair para 10.800. Então cada dia mais perto de recuperar tudo isso. Mais o rakebackzinho também que vai entrar. Então, se a gente pegar o saldo de 9.000 negativo na mesa, menos 6.000 e pouco de profit, então de rakeback a gente ganhou próximo de $3.500. Então, basicamente, hoje está sendo um dia tranquilo aqui para vir falar com vocês pós-sessão, mas tinha muitos dias que eu terminava muito exausto e eu acho que eu conseguiria me expressar melhor de como estou me sentindo nessa fase depois dessas sessões ruins, porque acaba saindo um desabafo. Como hoje foi um dia bom, então estou com a cabeça boa, tive um final de semana bom, relaxando com a família, amigos. Não consigo exatamente me expressar como está sendo o meu mental durante essa fase. No geral, estou bem tranquilo, eu tenho noção do que está acontecendo, eu tenho noção do que eu posso fazer para recuperar e o quão rápido eu posso recuperar isso.
Quero agradecer a todo mundo que manda as mensagens positivas no Instagram, aqui no YouTube, na Twitch. Eu faço live todos os dias na Twitch, basicamente, segunda e sexta. Essa semana vai ser uma semana menos volumosa de jogo, porque tem a Semana Santa, né? Então eu vou viajar na quinta-feira de manhã. Então eu vou acabar não jogando na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Só volto pro grind na segunda. Então esse mês vai ser um pouco corrido. Cara, eu vou fazer de tudo para recuperar o mais rápido possível. Estou estudando, estou me dedicando, pode ter certeza. Quem acompanha as lives sabe disso. Claro que acontecem uns erros ou outros, mas é normal da aprendizagem. Acontece com todo mundo. Eu recebo mensagens também da galera dizendo que se inspira um pouco na minha resiliência, né? Porque por estar passando uma fase tão ruim e tá lá todo dia, batalhando, fazendo o que tem que ser feito. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Vou pedir de coração que você curta o vídeo, comente o que você achou, que se você já passou por uma downswing parecida, compartilhe com os amigos para ajudar nosso canal a crescer. Eu vou pensar se eu volto com as lives aqui no YouTube ou não. Tô analisando ainda, mas só de vocês estarem curtindo e apoiando aqui o canal no YouTube já é uma ajuda muito grande pra mim e eu agradeço de coração. Tamo junto, rapaziada. Vou tentar atualizar vocês mais semanalmente, ao invés de como tá sendo. Acho que eu tô postando poucos vídeos, eu vou melhorar nisso também. Vou tentar fazer no mínimo a cada 15 dias, mas eu quero mesmo fazer a cada 7 dias. Sempre gravar na segunda-feira e acabar postando na quinta. E é isso, muito obrigado mesmo. Vamos que a gente vai superar essa fase ruim logo logo. Bora!